noção e um entendimento mais claro. A bem da verdade é que o apóstolo Paulo aqui, ele está aqui por volta do ano 65, 66, e ele já de Roma, ele procurou escrever isso aqui, porque quando Paulo foi preso, ele pediu para que ele fosse julgado pelo Império Romano. Eu não quero ser julgado aqui de uma forma comum, largado pela esquina, não. Me manda para Roma para que eu seja julgado por Roma, porque Paulo também tinha cidadania romana. E o romano, ele não poderia ser tocado de qualquer forma. E ele pediu, exigiu isso. E aqui Paulo estava preso. E ele preso em muita, isso aqui é uma das prisões que ele já passou. E Paulo, mais uma vez aqui detido, ele já estava na ânsia. Já estava ali, ele usa um termo em uma das suas epístolas, que ele estava vendo o seu sangue ser aspergido como oferta de libação. O apóstolo Paulo sabia que a hora dele já estava se aproximando. E aqui ele já estava prestes a ser ali martirizado, a ser morto. Era a sentença dada a ele. Ele sabia que já estava na iminência da sua morte. Não era possível morte, era sua morte de fato. E mesmo assim ele, com seu coração, mente e alma tranquilo, tô vendo aí como é que vai fazer. Quando a pessoa aí para ver se eu alugo uma coisa. Porque entenda, o cristão autêntico, que conhece o seu Deus, que tem a certeza de quem o chamou, o cristão que dentro do contexto que vocês estão trabalhando é vaso de honra, nem a morte ou a ameaça da possível morte é capaz de detê-lo. Porque o homem morre, mas a mensagem não morre. O homem pode ser morto, mas a palavra de Deus, ele não morre. E mesmo aqui, ciente de que a morte era inevitável, o apóstolo Paulo estava dando instrução. Essa mensagem, o texto aqui, ele é muito profundo, irmão, porque Paulo está instruindo o seu discípulo amado, o seu filho na fé, que se chama Timóteo. Paulo escreveu isso aqui dando algumas instruções. Mesmo na iminência de morte, ele já estava pensando em instruir, orientar o seu discípulo amado, que era Timóteo, um jovem pastor, que iria ali trazer algumas correções e ensinamentos para a igreja. O texto lido ali fala de uma grande casa. Essa grande casa pode ser tanto um espaço físico, como até mesmo, quem sabe, uma residência onde eles se reuniam, ou a igreja que somos eu e você, somos nós, casa de Deus. E uma grande casa, talvez uma residência familiar ou um local grande onde eles se reuniam. E Paulo ali, ele não estava pensando apenas em si, eu vou morrer. Não, irmãos. O escolhido, ele não tem escolha. Ele vai até o final porque ele sabe quem o chamou. Até parece que o culto vai terminar assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. O escolhido, ele não tem escolha. Mesmo ciente da morte iminente e inevitável, ele ali procurou forças, a mesma força que ele tinha desde o início do seu chamado lá no caminho de Damasco. E ele procurou orientar Timóteo. E o que estava acontecendo ali para que ele escrevesse isso? Ele viu que tinha alguns irmãos dentro daquela comunidade, daquela igreja, que estavam criando problemas para os demais. Olha que situação vocês me colocaram. E tinha irmãos ali dentro da casa, na comunidade, na igreja, esses vasos, que a simbologia do vaso aqui, eu falei no começo, que a linguagem bíblica aqui aplicada, ela precisa ser entendida. Isso é uma analogia. Aqui nós estamos diante de uma metáfora. Aqui nós estamos diante de uma alegoria. Se você voltar para o versículo 1, você percebe que Paulo, ele fala ali dos cristãos como um soldado, que vive debaixo de liderança, que obedece o seu comandante, e que não vive para si, vive para a causa. É uma das linguagens. Outra linguagem ali aplicada nos versos seguintes, Paulo também trata o cristão como um atleta,
Porque o atleta, ele corre por uma coroa corruptível, mas para se tornar atleta, ele tem que ter uma vida diferenciada, balanceada, com alimentação diferente, com treinamento exaustivo, para que ele possa vencer. Paulo também usa outro tipo de linguagem, de metáfora. Paulo também traz a linguagem do agricultor. Por quê? Porque o agricultor, ele trabalha a terra, ele ara a terra, ele planta, ele labuta, ele sofre. Mas só que quando vem o fruto, ele se alimenta, ele tem as vitórias. E também aqui na frente nós temos a linguagem propriamente dita do oleiro, que trabalha com um vaso dentro da olaria, que é o tema central e é maravilhoso. Pois bem, Paulo está instruindo o seu filho na fé, o pastor Timóteo, que era um jovem pastor, a saber como sanar e solucionar esses conflitos existenciais dentro da igreja. Oh, irmãos. E aí ele volta ali para o versículo 1. Veja aqui o versículo 1. Isso é muito bom. O que ele diz? Tu, meu filho, fortifica-te ou ser forte aonde, irmão? Na graça que há em Cristo Jesus. Então, o que vai fortalecer o cristão, a liderança, é entender que há necessidade de ter uma vida cheia da graça de Deus abundante. Não é a graça salvífica, mas é a graça que faz com que você não desista, não desanime, esteja sempre à frente, se posicionando como homem, como mulher de Deus, resolvendo todos os conflitos e entendendo que a dor, que a luta, que a agrúria faz parte da vida do líder, para que ele possa solucionar os problemas que possam surgir dentro da igreja. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala a Timóteo: se encha, seja cheio da graça de Deus, para que essa graça abunde em você, e você como um jovem pastor. Por que jovem pastor? Porque as pessoas às vezes não via muita segurança pela idade dele, e até mesmo